Suplementação antes do treino é superestimada. Olha, se a gente está falando de musculação, eu não tenho a menor sombra de dúvida que o suplemento mais superestimado do meio maromba até os tempos atuais é o suplemento pré-treino. Isso acontece porque a maioria dos ingredientes ali ou não tem funcionalidade para o treinamento de força, ou ele está extremamente subdosado e tem basicamente um componente ali que é muito eficiente, mas que pode ser adquirido de forma muito mais barata se você comprar ele isoladamente. Eu vou contar isso para vocês ao longo da nossa aulinha de hoje, mas eu separei alguns tópicos para a gente conversar sobre esse pré-treino com os ingredientes que normalmente estão presentes, até porque, pessoal, é muito difícil da gente ter um ingrediente muito diferente em determinado pré-treino, que a gente pode ter uma flutuação de doses, mas pela própria legislação da Anvisa, a gente segue um certo padrão aqui em relação a essa suplementação. Começando, pessoal, pela presença da cafeína nos pré-treinos, via de regra a gente encontra algo perto de 200 a 400 miligramas de cafeína na porção de pré-treino. E em relação à cafeína, eu não tenho o que falar, pessoal, é uma suplementação super ok para a gente ter na nossa rotina em relação ao aumento de performance. A gente trabalha numa dosagem de 3 a 6 miligramas para cada quilo de peso corporal. O que isso significa? E quando a gente pensa nessa suplementação pré-treino, por exemplo, para um indivíduo de 70 quilos, a gente vai buscar essa suplementação na casa de 210 a 420 miligramas de cafeína antes do exercício. Quando a gente fala antes do treino, não quer dizer imediatamente antes, pessoal. Esse é um erro que muita gente comete. Então a pessoa compra o pré-treino, por exemplo, e ela toma ali 5 minutos antes dela treinar. Tá errado. Por quê? Porque a cafeína tem o seu tempo para que ela consiga atingir o seu pico plasmático, a maior concentração dela na nossa corrente sanguínea. E esse tempo, via de regra, dura entre 45 a 60 minutos. Então, o horário de você tomar um pré-treino é entre 45 a 60 minutos antes do seu treino, e não imediatamente pré-treino, tá? Fora isso, pessoal, a cafeína tem as suas evidências, principalmente pensando na melhora da PSE, que basicamente é a nossa percepção subjetiva de esforço. Então, se você colocar, por exemplo, uma pessoa para dizer numa escala de 0 a 10 o quanto que aquele treino está intenso, o quanto que aquilo está dolorido, ela pode, por exemplo, colocar uma pontuação 9, e com a suplementação de cafeína essa pontuação pode reduzir. A partir do momento que aquele exercício parece estar menos demandante, vamos dizer assim, da capacidade física dela, a partir do momento em que aquele treinamento físico está a partir do momento que aquele treinamento físico está demandando menos daquela pessoa, é natural que ela consiga aumentar a sua capacidade de treinamento, seja aumentando o número de repetições, aumentando o volume de séries ou aumentando mesmo a tonelagem total durante o treinamento físico. Então, a cafeína é capaz de fazer isso por nós, além de melhorar o nosso potencial de contração, particularmente manipulando o cálcio do nosso corpo. Então, isso permite com que a gente não somente tenha melhoras, por exemplo, na nossa percepção mental do esforço, como também na percepção, ou na verdade na capacidade de contração fisiológica, mecânica de fato, do nosso organismo, beleza? Outro componente muito comumente presente nos pré-treinos é a betalanina, pessoal, via de regra numa quantidade de 1.000 a 2.000 miligramas, e aqui a gente tem a particularidade da coceira, ou o nome técnico parestesia. A gente tem nesse suplemento a presença daquele efeito de que parece que o nosso corpo está formigando, e é uma coisa que faz muita gente acreditar que o pré-treino está batendo. Quanto mais forte a coceira, mais o pré-treino está batendo. Na realidade, pessoal, isso é só um efeito colateral, não gera nenhum tipo de efeito deletério à saúde, mas também não gera nenhum aumento de performance. Em relação à suplementação de betalanina, a dose efetiva para que ela venha a ser funcional é de 3 a 6 gramas por dia, pessoal. Isso significa que se você tomar uma dose de pré-treino, você não vai absolutamente ter a quantidade de betalanina necessária para que ela viesse a ter o efeito. E mesmo que você, por exemplo, resolva comprar a betalanina de forma isolada para complementar essa dosagem já presente no pré-treino, a gente também precisa ter em mente que a betalanina é um suplemento mais eficiente
para treinamentos com séries mais extensas, de mais longa duração. A gente pode pensar, por exemplo, no CrossFit, a gente pode pensar no funcional, que são treinos onde a gente vai batido ali, dificilmente descansa entre exercícios, o que também pode vir a ser replicado na musculação, a gente não pode ignorar esse contexto. Então, a musculação com muitas técnicas avançadas também pode vir a ser um potencial exercício aqui que a beta-alanina vai se beneficiar. Agora, musculação com muitas técnicas avançadas, do início ao final do treino, será que é o melhor treino de musculação a ser feito? Será que a gente não vai fadigar excessivamente e perder, por exemplo, a nossa capacidade de progressão naquele treinamento físico? Seja progressão de carga, seja progressão através de outras variáveis? Isso é um contexto importante de ser salientado. Fora isso, pessoal, a suplementação de beta-alanina, caso ela venha a ser funcional, ela não necessariamente vai agir de forma aguda, por exemplo, no suplemento pré-treino. Ela pode simplesmente ser consumida no período da manhã, no período da noite, mesmo que você não venha treinar depois do seu café da manhã ou no horário da sua janta. Então, nesse pretexto aqui, a beta-alanina nem precisaria estar presente no pré-treino porque ela é um suplemento de efeito cumulativo, tal qual é a suplementação de creatina, por exemplo. Beleza? Outro componente muito presente é a arginina, pessoal. Mais ou menos 1.000 a 2.000 miligramas nos pré-treinos é muito comum que a gente encontre, com a premissa de que a gente vai aumentar o nosso potencial de óxido nítrico. Isso poderia essencialmente aumentar a nossa vasodilatação, por exemplo. Só que o que acontece, pessoal, é que a gente tem uma baixíssima biodisponibilidade desse suplemento, ou seja, a partir do momento em que a gente ingere a arginina, dificilmente a gente consegue ter uma boa captação dela, porque ela é extremamente degradada tanto no intestino como também no fígado. A gente perde muito desse suplemento na hora da absorção. Isso faz com que a gente não consiga aumentar, por exemplo, o nosso óxido nítrico da melhor maneira possível, ok? Outro suplemento muito presente nos pré-treinos é a taurina, numa dosagem de 1.000 a 2.000 miligramas. E essa dosagem até reflete a dosagem estudada por alguns cientistas, pessoal. Mais ou menos entre 1.000 a 3.000 miligramas no suplemento pré-treino. Aqui, novamente, a gente tem um potencial efeito no aumento da vasodilatação, assim como na redução dos radicais livres. Mas a literatura diverge sobre a capacidade real do suplemento de apresentar esses efeitos no esporte de qualquer forma. Se porventura esses efeitos estiverem presentes, eles estão principalmente relacionados à nossa capacidade de recuperação muscular e mitigação dos danos musculares. Percebam que são dois efeitos, um deles um pouco mais subjetivo e outro dele um pouco mais fisiológico, que não dizem respeito ao uso do suplemento imediatamente pré-treino. Se a gente for usar um suplemento para recuperação muscular, para melhora do dano muscular, a gente não precisa utilizar aquilo no pré-treino para ele ter seu efeito. A gente pode utilizar isso em outro horário do dia, como a gente acabou de comentar da beta-alanina, por exemplo. Então, novamente, é um suplemento que, a depender do seu caso naquele momento, se, por exemplo, a sua dieta estiver muito hipocalórica e você esteja com dificuldade de recuperação, percebendo muito dano muscular, mesmo que você esteja, por exemplo, manipulando o seu volume de treinamento físico, se você vem sentindo isso atualmente, a taurina pode ser benéfica, mas não há sentido de ela necessariamente estar presente no suplemento pré-treino. Até porque isso impede, talvez, de você utilizar essa suplementação num dia de descanso, no rest day. Então, a gente precisa ficar atento para o contexto dessa suplementação também. Pode ser válido? Pode ser válido. Precisaria estar no pré-treino? Não necessariamente. E um outro componente, por fim, que a gente tem na suplementação de alguns pré-treinos são os BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada. E os BCAAs estão presentes aqui em quantidades de 1.000 a 3.000 miligramas aproximadamente. Porém, uma dieta hiperproteica, pessoal, esteja você buscando o ganho de massa muscular, esteja você buscando a redução do seu percentual de gordura corporal, naturalmente você estará com uma quantidade de BCAAs na sua dieta um pouco mais elevada. Isso faz com que essa porção de BCAAs presentes na suplementação se torne relevante, além do fato de que já investigaram-se vários artigos e a gente percebeu que quando a gente tem uma dieta rica em BCAAs, rica em aminoácidos de cadeia ramificada, não há vantagem alguma de você extrapolar essa quantidade com a suplementação isolada. Então percebam que, por exemplo, somente um ovo tem a quantidade aqui de 1,3 gramas de BCA. Então basicamente dá para a gente dizer que um ovo tem mais BCAAs do que vários pré-treinos, inclusive no mercado, que fornecem 1 grama somente de BCA. Nesse pretexto, pessoal,
a gente tem a informação de que, basicamente, resumindo toda essa ópera que a gente viu, a suplementação mais eficiente, mais conveniente para você que faz musculação, faz treinamento de força, é a suplementação de cafeína, entre 200 a 400 miligramas presente nos pré-treinos. Só que se você encontrar essa suplementação isolada, você vai perceber que ela custa substancialmente menos quando comparado ao custo do pré-treino para você. Inclusive, existe uma vantagem de você comprar essa suplementação isolada. Algumas marcas acabam vendendo, inclusive, essa cafeína com dosagens menores, por exemplo, de 100 miligramas. E talvez seja conveniente para você iniciar com uma dosagem menor, até para que você possa avaliar a sua resposta em relação à suplementação de cafeína. Existem várias pessoas que não lidam tão bem assim com altas dosagens de cafeína, mas toleram dosagens um pouco menores e se beneficiam dessas dosagens também. Então pode ser um ponto de partida benéfico para você ter ali uma porção menor. Além disso, a possibilidade de você ter a suplementação de 100 miligramas permite com que, por um exemplo, você transite entre 200, 300 e 400 miligramas de cafeína, ao invés de você pular de 200 para 400 miligramas por algum motivo, e você venha ter efeitos colaterais com esse salto muito substancial. Então, essa suplementação ela traz algumas vantagens para além do fator financeiro. Nesse pretexto, a não ser que você de fato goste do paladar, do pré-treino ou alguma coisa parecida, eu não vejo sentido, eu não prescrevo aqui na Clínica QB a suplementação de pré-treino, exatamente por esses motivos citados. Logo, a suplementação antes do treino, especificamente do suplemento pré-treino, sim, é extremamente superestimado.